Nada podemos contra a verdade a não ser pela própria verdade, diz a palavra de Deus. A melhor coisa é ter a consciência em paz e tranquila e não colocar o caráter no balcão de negócios, o que muitos fazem depois que vêm para a vida pública, para a política. Eu tenho sofrido enormes perseguições patrocinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, que além de ter enviado a Polícia Federal em minha casa, sequestrou o meu celular há 6 meses, mantém bloqueada as minhas redes sociais até agora, e devido a um processo que ele, ministro Alexandre de Moraes, moveu contra mim, porque se sentiu ofendido pelas minhas falas, quando eu disse que ele seria lixo do STF, esgoto do STF, ele se sentiu muito ofendido, está no direito dele e me processou. Até aí, normal, vida que segue. Pediu 400 mil de indenização, o juiz arbitrou 70 mil, e embora eu ainda tendo 2 recursos, agora me chega para o meu espanto a decisão do senhor juiz Guilherme Madeira Dezen, lá de São Paulo, talvez amigo do ministro Alexandre de Moraes. Ele resolve fazer uma execução provisória na minha conta salarial. Sim, foi na minha conta salarial e bloqueou a minha conta salarial. Ou seja, eu estou sem rede social, eu estou sem o meu celular há 6 meses e agora eu estou com a minha conta salarial bloqueada. Esse país está virando um circo, esse país está virando um terror que está sendo patrocinado pela justiça, que deveria fazer justiça, mas produz injustiça. Mas eu não vou me calar por uma única razão: eu não tenho rabo preso com o sistema, eu não faço parte da patifaria e nem da banda podre que essa turma costuma aplaudir e proteger. Mesmo sem as minhas redes sociais, sem o meu telefone particular e agora com a minha conta salarial bloqueada, eu não me calo e vou defender a justiça. No dia 20 de agosto, por decisão do ministro Alexandre de Moraes, minha casa foi invadida pela Polícia Federal. Lá foram levados o meu celular e o computador de meus filhos. 5 meses depois, o telefone celular de um deputado federal continua ainda preso. Sim, os equipamentos ou o computador de meus filhos continuam ainda apreendidos. 2 dias depois, minhas redes sociais foram caçadas. Eu estou há 5 meses sem poder me dirigir ao meu eleitor. O que é isso? Se o ministro Alexandre de Moraes ou algum ministro da Suprema Corte me apontar uma fala, um escrito deste deputado que seja uma fake news ou um atentado contra a liberdade ou contra as instituições, se o ministro Alexandre de Moraes provar que esse deputado atentou contra a democracia ou falou uma fake news, eu renuncio o meu mandato. Não vai provar, porém continua a chantagear o meu direito de parlamentar. Contra a ditadura da toga, eu sempre me levantarei. Quero aproveitar ainda esse tempo para subir a esta tribuna e prestar a minha total solidariedade ao deputado André Fernandes, deputado do Ceará, deputado bolsonarista, oposição
ao governador Camilo Santana, ali do Ceará. Na verdade, André tem sido um grande guerreiro, uma voz audível e uma voz que incomoda o PT e a esquerda do Ceará. Como um herói valente, tem demonstrado a valentia, apontando o dedo e tocando nas feridas da corrupção do PT no Ceará. Agora, André é alvejado com tiros, seu carro foi metralhado. Há muito tempo o deputado André Fernandes vem pedindo proteção policial, proteção do Estado, mas que vem sendo negado pelo governador do Estado do Ceará, Camilo Santana. Este absurdo, na verdade, se algo acontecer, e eu denuncio desta tribuna, se algo acontecer com o deputado André Fernandes, a responsabilidade é do senhor governador Camilo Santana, que não quer dar proteção ao deputado André Fernandes, talvez para não protegê-lo de seus próprios capangas. Por isso, desta tribuna, minha solidariedade ao guerreiro, não só do Ceará, mas do Brasil, deputado André. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe guarde, que a mão de Deus continue lhe protegendo, deputado André Fernandes. Está muito claro, na verdade, com muita clareza, isso nós não podemos negar, Lula está dizendo como será o seu futuro governo, que na verdade nunca haverá, querendo o bondoso Deus. Regulação da imprensa, chamar padres e pastores para uma conversa muito séria. Tudo aquilo que se levanta contra o conservadorismo está na pauta do PT, está na pauta de Lula, como liberação de aborto, como discussão de drogas, etc, etc e etc. Bem, por que eu subo a esta tribuna e faço um alerta? Porque apesar de todos conhecerem Lula e o PT, e conhecerem a quadrilha que se armou nesse país ao longo de 14 anos, e que ainda vivemos o caos de toda esta roubalheira, é necessário sempre alertar. Alertar de que a crise econômica mundial que nós estamos vivendo, e estamos vivendo também aqui no Brasil, não pode de maneira nenhuma negar um fato de que, com o governo Bolsonaro, a corrupção estrutural que havia no governo do PT e no governo Lula acabou. Agora, por que eles querem Lula de volta? Por que STF, por que imprensa, por que artistas querem Lula de volta? Querem Lula de volta para terem de volta o que não tem mais no governo Bolsonaro. Minha gente, o interesse é financeiro. O dinheiro da corrupção, dessa torneira, foi fechada. E eles precisam se alimentar do quê? Do dinheiro público. É por isso que querem Lula de volta. E é por isso que José Dirceu diz: nós vamos lançar a base do socialismo na América Latina. Você já sabe o que isso significa. É mais dinheiro do povo brasileiro para países que estão alinhados com eles.